Boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais uma vez, na quinta-feira, para fazermos uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade de efeitos inteligentes. Eu sou a Valéria, o pessoal no centro me chama de Val, e a gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para fazer essa reflexão. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa nos amparar, que possa estar conosco, que possa nos guiar nesse momento, que possa fazer com que todas as palavras ditas aqui possam esclarecer coisas nas mentes de cada um que vão assistir presencialmente, junto agora com a gente, e depois também, mais tarde, quando a palestra já estiver gravada e salva. Assim é, que assim seja. Gratidão a todos pela presença, gratidão a vocês que nos acompanham para poder ouvir um pouquinho do que a gente estuda e tem a dizer para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder falar, então, sobre a classificação da mediunidade de efeitos inteligentes. A gente vai usar como bibliografia o livro Mediunidade, Estudo e Prática da FEB. Então, por que os espíritos precisam de nós, médiuns, para poder contribuir nos trabalhos mediúnicos? A pergunta que todos fazem é: não seria mais fácil o próprio espírito superior fazer o trabalho sozinho? Por que ele pede auxílio de nós encarnados para poder fazer esses trabalhos? Porque nós temos uma substância que é própria do nosso corpo físico, de encarnados na Terra, que os espíritos desencarnados, e principalmente os de luz, não têm, que é o ectoplasma. E esse ectoplasma é que vai fazer diferença na hora dos trabalhos que vão acontecer, e os espíritos superiores precisam desse ectoplasma nosso para que os espíritos menos evoluídos, os espíritos que têm mais dificuldade com a questão da evolução, possam nos reconhecer através do nosso ectoplasma, alguma sensação de vida, alguma sensação de presença mesmo, porque muitas vezes eles estão em um patamar ainda tão obscuro que eles não conseguem ver a luz desses espíritos desencarnados e não conseguem perceber nem a mesma presença deles. E com a ajuda do nosso ectoplasma, isso se torna possível. Então, ele diz ali: para as materializações parciais de identificações, os espíritos juntam em vasilhames apropriados o ectoplasma do médium, que é o que a gente, então, doa, que a gente cede na hora dos trabalhos mediúnicos, os fluidos que obtém dos demais médiuns que participam do trabalho mediúnico, então o médium que está em sustentação, ou os outros que estão naquele momento também em sustentação, quando um médium está atendendo, e os outros ficam, né, na sustentação também, os fluidos espirituais e os fluidos da natureza, e preparam o ectoplasma elaborado. Então, tudo isso vai fazer com que eles consigam ter esse ectoplasma elaborado, necessário para os trabalhos mediúnicos. A gente tem as mediunidades, os fenômenos espíritas, né? Mediúnicos, efeitos físicos e intelectuais, e anímicos, que vão se materializar em objetos e também em coisas subjetivas. Nós vamos estudar hoje esses efeitos aí, ó, nos mediúnicos intelectuais, certo? Esse que a gente vai trabalhar hoje. Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, Kardec diz assim: a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a perceba e transmita. Então, os espíritos que precisam se comunicar, eles ficam postos ao lado do espírito do médium, que tem essa possibilidade de transmitir a comunicação, e os dois, eles interligam, né, as mentes, interligam a mente,
E o médium capta as mensagens que vêm desse outro espírito e as transmite, interpretando. Ele é um intérprete. As palavras, por exemplo, no médium psicofônico, que é aquele que ouve e fala, né, o que o espírito está dizendo para ele ali, ele interpreta aquilo de uma maneira muito rápida e fala, ele é intérprete, ele tá transmitindo uma informação que não é do médium, é do espírito que está soprando para ele aquela informação. E ele, então, vai falar essa informação. Assim também acontece na psicografia. O médium ouve aquilo que o espírito está ditando e ele vai escrever. Então, é necessário que exista as duas pontas, o espírito que envia a mensagem e o médium que seja o receptor dela, e para que ele possa transmitir essa mensagem para as pessoas, ou para, enfim, para a mesa mediúnica, se for o caso, para as pessoas que estão ao redor naquele momento. Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem validando. Kardec diz para a gente assim: espíritas, instruí-vos, porque através da instrução você vai alcançar a moral. Essa moral, eu repito sempre, não é a moral que a Terra imprime, que a Terra exige de nós. Essa moral é a moral de Jesus, aquela moral que Jesus veio trazer para a gente. É a moral que a gente vai pensar dentro da questão do amor, né? Tudo que a gente vai fazer dentro desse amor ágape, e também não é do amor egóico, não é desse amor que prende, o amor liberta. A partir do momento que a gente ama alguém verdadeiramente, a gente liberta, tá? Então, a moral que a gente sempre fala quando a gente toca em questões mediúnicas, ou quando a gente fala dentro da questão do espiritismo, é essa moral que Jesus veio trazer para a gente, e não a moral imposta pela Terra, que muitas vezes ela vai contra a moral de Jesus, né? Como, por exemplo, na época da escravidão, a própria escravidão era algo que era moral. A própria igreja apoiava a escravidão, mas ela ia contra a moral de Jesus. Então, na verdade, ela não tinha ali nenhum tipo de moralidade. Essa diferença que eu peço sempre que vocês façam, né? Entre a moral que Jesus veio trazer e a moral imposta pela terra, que muitas vezes vai contra a de Jesus. Qual que nós temos que seguir? A de Jesus. E a gente precisa se instruir. Eu já vi casos, por exemplo, de médiuns muito receptores, médiuns que conseguiam captar, né, com muita facilidade imagens, né, eles eram videntes, enfim. E vou focar nesse exemplo, né, um médium que eu conheci, que ele tinha uma capacidade de visualização enorme. Ele também tinha psicofonia, né, tudo isso, mas ele visualizava. E, em certa vez, ele não era um médium que estudava, ele não gostava de estudar. E várias vezes ele já se dirigiu a pessoas dizendo: fulano de tal falou isso para mim. Eu vi a imagem de fulano de tal e ele estava falando isso para mim. Aí eu pergunto para ele: você sentiu a energia de fulano de tal? Era exatamente a mesma energia de fulano quando estava encarnado? Não, a energia estava diferente, mas eu vi que era fulano de tal. Então, assim, ele não conseguiu perceber pela energia daquele espírito comunicante que era realmente o espírito que ele estava falando que era. Porque os espíritos zombateiros, os espíritos que querem enganar os médiuns, que não são preparados, que não são bem preparados, que às vezes até têm as capacidades mediúnicas bem afloradas, mas não estudam, não se aprofundam, não conseguem enveredar pelo caminho do estudo, eles se travestem, né, com a imagem daquele espírito lá que é conhecido dele e passam uma mensagem falsa, porque ele está visualizando aquela imagem da pessoa, mesmo sem sentir a energia, ele acredita, porque ele viu. Isso é falta de estudo, isso é falta de aprofundamento, isso é falta de boa condição moral. Kardec disse: espíritas, instruí-vos, e através da instrução vocês irão alcançar a moral. Percebe? Então é através da instrução que a gente alcança essa moral que a gente tanto fala no espiritismo. Então a gente não tem de pensar na questão: eu vi, então se eu vi é porque é.
Não é porque eu vi. Eu preciso também sentir a energia, eu preciso fazer alguns testes com esse espírito, fazer algumas perguntas-chave, e tudo isso a gente só aprende quando a gente estuda, com a instrução, certo? Aí vem lá a fala, né? Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assinalá-las às suas próprias ideias e inclinações. Então, além do espírito zombeteiro, de um espírito brincalhão, brincar com a imagem de outro médium, né? De outro médium, não, desculpa, de outro espírito, e esse médium não perceber essa imagem de outro espírito, ele também pode, se não tiver uma boa condição, por exemplo, numa psicografia, ao invés de transcrever exatamente o que o espírito está enviando para ele, transcreve uma coisa que não tem nada a ver, ele vai interferindo e vai colocando as próprias palavras dele ali no meio da mensagem, e a mensagem fica muito mais do médium do que do espírito. Então, é muito importante que o médium tenha essa instrução, que ele se esmere em instruir-se para poder, então, trabalhar com as suas capacidades mediúnicas. Porque não adianta ter as capacidades mediúnicas afloradas se você não tem preparo para utilizar essas capacidades mediúnicas. É importante se preparar. E para se preparar é necessário estudar. Tá. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Allan Kardec, isso no Livro dos Médiuns, também na segunda parte, no capítulo 19. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor. Espíritas instruídos, né? Vamos sempre lembrar dessa fala de Kardec. Os espíritos sérios procuram, então, os médiuns mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Tá, vamos então pensar nisso. Eu tenho 2 médiuns. Um médium que tem aflorada a visão. A visão dele é aflorada, desde pequenininho. Mas ele já acha que já está bom, não precisa estudar. Tem um outro médium que não tem a visão tão aflorada assim, né? Ele está trabalhando, está estudando, está compreendendo melhor a mediunidade dele, ele ouve mais do que vê, mas ele tem, então, por conta do estudo, essa moralidade mais bem desenvolvida. O espírito comunicante vai escolher qual dos dois? O que visualiza desde pequenininho, que ouve desde pequenininho e não estuda, ou aquele que não tem isso tão aflorado, mas que aprofunda, que estuda, que elabora? Ele vai escolher o que estuda. Ele vai escolher aquele que tem melhor preparo para ouvir a mensagem, para poder, então, repassar essa mensagem da maneira mais fidedigna possível. Percebe? Então, não é a questão... porque muitas pessoas falam assim, fulano de tal é impressionante, ele vê tudo. Mas será que ele está realmente vendo as coisas com precisão? Ou será que tem alguém enganando ele por trás? É isso que a gente tem que prestar atenção. É nisso que a gente tem que ficar atento. Porque, às vezes, o outro, ele é mais, né? Ele é mais discreto, ele não mostra tanto o que ele faz, mas eles têm capacidades, por conta do estudo, muito mais bem desenvolvidas do que aquele outro que mostra tudo, que faz tudo, que fala e que acontece. Tá? Então, a moralidade vai sempre ser um diferencial por conta do estudo que essa pessoa tem. Esclarecem os orientadores espirituais, lá em O Livro dos Médiuns ainda. Procuram o intérprete que mais simpatiza com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que acontece entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou alguém de má fé. Lá nos domínios da mediunidade, André Luiz separa o nosso corpo físico em 5 corpos. Ele diz que a gente tem o corpo físico, o duplo etérico, que liga o corpo físico ao corpo espiritual. O corpo físico e o duplo etérico, eles são
construídos pelo fluido universal do planeta em que a gente está reencarnando. O corpo físico é esse que a gente mostra, esse que é aparente. O duplo etérico, ele não é aparente, ele é etéreo e ele liga o corpo físico ao corpo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente deixa na Terra o corpo físico e o duplo etérico e leva o perispírito, o corpo mental e o espírito. O corpo mental liga o perispírito ao espírito, segundo André Luiz. No duplo etérico fica guardado a quantidade de fluido, fluido da Terra, né, do planeta que a gente está encarnado, necessário para a gente cumprir o nosso projeto de vida. Então, o duplo etérico liga o perispírito ao corpo físico, chamado de corpo vital ou ectoplasma, energia que sustenta a vida física, formando formato humanoide, processa e distribui a energia para o corpo e para as outras pessoas, para o bem ou para o mal. O tempo de vida é dado por ele. Depois do desencarne, ele retorna ao fluido cósmico universal do planeta em que a pessoa está encarnada. Então, é daqui, do duplo etérico, que vem todo o ectoplasma, que é isso que a gente usa durante os nossos trabalhos mediúnicos. Molda o perispírito, molda o corpo físico, que é uma cópia dele. Arquiva as memórias, ele é curado nas cirurgias espirituais, porque é nele que ficam as memórias de traumas que a gente sofreu no corpo físico. Não tem as limitações do corpo físico, sendo moldado pela mente, pode conservar memórias de vidas passadas, acidente, uma queda, comandado pelo corpo mental. Espalha os nossos sentimentos e envia os pensamentos para o corpo físico. O corpo mental liga o espírito ao perispírito. Aqui é produzido o pensamento, sede da consciência. O pensamento é enviado do corpo mental para o corpo perispiritual. Está ligado ao campo coronário, que é aqui o centro de força que fica na cabeça e que é ligado à glândula pineal. E comanda o perispírito. Então, a gente tem esse tipo de comunicação aqui, ó. O espírito comunicante, ele vem através do perispírito, lá do corpo mental, que manda a mensagem para o perispírito, e através do pensamento, ele se liga ao perispírito do corpo do médium, que vai passar, então, através da fala, aquela ação, através da escrita, enfim, né? Esse é o processo das mensagens mediúnicas. Influência do pensamento entre encarnados e desencarnados. A gente tem as ondas longas, as ondas médias e as ondas curtas. Quanto mais as ondas são longas, mais o nosso pensamento está desarmonizado e mais a gente vai entrar em contato com espíritos que não têm luz. Quanto mais curtas as ondas forem, mais a gente entra em sintonia com espíritos elevados. Então, quando o nosso pensamento está numa onda curta, ou seja, quando a gente está vibrando no amor, as ondas ficam curtinhas e a gente tem mais possibilidade de entrar em sintonia com espíritos mais elevados. Aqui no centro do cérebro, a gente tem a glândula pineal. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um especialista em glândula pineal, ele fala, se a gente pudesse pegar aqui, lá no terceiro olho, e afundar o nosso dedo, a gente ia estar lá na glândula pineal. Então, era o contato do chakra coronário, ou do centro de força coronário, segundo o André Luiz, com o centro de força frontal. Lá no meio se encontram os dois centros na glândula pineal. Então, tudo que a gente recebe do cosmo, da espiritualidade, vem pelo coronário e é transmitido para o frontal, que vai transmitir para o nosso cérebro e para todos os outros centros de força e para o nosso corpo como um todo. Aqui a gente tem uma explicação do Dr. Sérgio sobre essa questão da glândula pineal. Vamos ouvir a explicação dele. Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e vamos falar sobre a glândula pineal. Para isso, vamos entrevistar o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que vai nos falar um pouco mais sobre o que é essa glândula, qual a influência dela na mediunidade e o porquê que ela desperta a atenção de tantos pesquisadores e de tantos médicos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Vamos à entrevista. Olá,
Olha, a glândula pineal, ela é mais do que uma glândula, tá? Até acho que esse nome não é muito adequado. Porque a glândula pineal, ela é também um órgão sensorial. Então, ela é glândula porque ela produz um hormônio, que é a melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma o magnetismo em neuroquímica, tá? Por exemplo, nem toda imagem que você capta pelos olhos, nem toda luz que você capta pelos olhos vai formar imagem. Parte da luz que você capta pelos olhos vai para a glândula pineal, para regular o ciclo de vigília e sono. Então nós temos um ciclo infradiano de cada 90 minutos, a pessoa fica predisposta ao sono, a cada 90 minutos ao alerta, não é? E depois tem o ritmo circadiano, 12 em 12 horas. Então quem coordena isso é a pineal. Então a pineal não é só uma glândula, ela é também um órgão sensorial. Fica no meio do cérebro, é o centro de massa do cérebro. Vamos dizer assim, fica, se você pudesse colocar o dedo aqui entre os olhos e aprofundasse o dedo até o meio do cérebro, ali você encontraria a glândula pineal, não é? Então ela é um relógio do cérebro, além de ser uma glândula. Então, no corpo, a glândula pineal ela tem várias funções. A função endócrina da glândula pineal é desbloquear na puberdade o funcionamento das glândulas sexuais para que elas produzam hormônios e a pessoa se torne fértil. E a função regular da pineal ao longo da vida de uma pessoa, a função neurológica dela é regular os ritmos corporais, seja na parte biológica, seja na parte psíquica. Então, o humor, não é? Os ritmos hormonais, os ritmos reprodutivos. Por exemplo, uma gravidez tem um ano lunar. Como é que o corpo sabe? Porque a pineal capta a irradiação da lua e avisa o corpo, dá ao corpo o reloginho da lua, não é? Esse elemento de captação da pineal, ele regula a gravidez. E também o processo de ovulação. A mulher ovula aquela mês lunar, né? E o interessante é que essa capacidade da pineal de captar a interferência do Sol ou da Lua também capta outras interferências do brilho da Via Láctea, de vários matizes aí, não é? Essa relação entre a pineal e a astrofísica, não é? Ela também se dá para outras dimensões do espaço sideral. Então, por exemplo, o mundo espiritual, a pineal também é sensível, porque o mundo espiritual faz parte também de uma região do espaço sideral, né? Então, aí você tem a coerência do funcionamento dela. Ela é sensível à Lua, é sensível ao Sol, é sensível às emanações da Via Láctea e é sensível a outras dimensões do espaço sideral, a emanações de outras dimensões do espaço sideral. Aí o fenômeno mediúnico, que é um fenômeno astrofísico. Pois está explicado, não é? Veja, a pineal é o único órgão do corpo que se relaciona com a dimensão espaço-tempo, que é a quarta dimensão. Não tem nenhum outro órgão que se relaciona. E a dimensão espiritual começa a partir da dimensão espaço-tempo. René Descartes você sabe que foi o filósofo e matemático que estruturou o sistema cartesiano, não é? Aqueles eixos de abscissa e ordenada, né? As ordenadas e as abscissas. Daí surge toda a parte da geometria analítica. Tudo funciona em função de geometria analítica, não é? Do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo, não é? E o Descartes foi quem fundou essas coisas. E depois ele escreve um livro, estuda uma obra que chama L'Âme et le Corps, a alma e o corpo, em que ele diz que a alma está ligada ao corpo pela glândula pineal. E ele abre essa discussão. Então, a gente percebe que a função da glândula pineal é uma função muito importante no nosso corpo, para poder, então, a gente trabalhar e fazer com que a mediunidade, tudo isso, possa ocorrer em nós. Então, aqui a gente tem algumas
frases que vão falar sobre algumas funções. Ó, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. Viciação das energias geradoras carregadas de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos e com os desvarios e reflexões. Do menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas nas esferas das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco das nossas possibilidades criadoras. Então, como ela capta tudo do universo, né? Capta tudo do universo através do chakra coronário, que vai até ela, e ela transmite essa informação para o chakra frontal, que vai transmitir para o cérebro. Se nós estamos desequilibrados, nós vamos fazer essa transmissão também de uma maneira desequilibrada. Então, a gente precisa estar harmonizado para poder interpretar de uma maneira correta todas essas informações que vêm do Sol, da Lua, porque senão a gente desequilibra o nosso corpo como um todo. Isso está lá em Missionário da Luz, de André Luiz. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra como que as informações vão sendo passadas. Então, o espírito tem comunicação com o corpo mental, segundo André Luiz. O corpo mental passa as informações de consciência, de pensamento, para o perispírito, através do chakra coronário, que vai dar essa informação para o chakra frontal. O chakra frontal vai passar a informação para o cérebro. E nessa hora de passagem da informação do frontal para o cérebro, é que acontecem as interferências, ou de obsessores, ou de espíritos de luz. É aqui, nesse momento de passagem da informação que veio lá do espírito para o corpo mental, para o perispírito, que vai passar pelos chakras, pela glândula pineal, para o chakra frontal, do frontal para o cérebro, é que a gente vai ter a interferência ou de espíritos obsessores ou de espíritos de luz. Os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, vão nos dar as informações aqui. Eles vão passar para a gente as instruções aqui. E nós temos que ter ouvidos para ouvir. Se não tivermos, não vamos ouvir. E os obsessores também vão aproveitar essa chance. Dependendo da nossa vibração no dia, a gente vai ouvir o obsessor ou o nosso anjo. O nosso anjo fala uma vez só. O obsessor fala repetidamente. Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, todas as nossas células, todos os pensamentos que são enviados do cérebro para as nossas células ficam gravados nas células do nosso corpo para sempre, certo? Para toda a nossa existência corporal. Cada pessoa possui uma assinatura energética compatível com aquilo que pensa, sente e acredita, principalmente com aquilo que pensa, porque o que pensa gera o que sente e gera o que acredita. Por meio desse campo elétrico, os seres humanos se atraem ou se repelem e se influenciam mutuamente a nível psíquico, emocional e espiritual. Então, é essa conexão que vai acontecer entre as pessoas, entre nós e outros seres encarnados, entre nós e seres desencarnados também. Aqui temos outro gráfico que mostra a glândula pineal, o contato, né, do chakra coronário com o chakra frontal, como eu falei para vocês, e as informações que vêm, olha lá, do eu espiritual, da mente superior, esse canal de luz que vai entrar da mente inferior, que vai entrar pelo nosso chakra coronário, vai lá na glândula pineal e vai transmitir isso para a frontal, que transmite para o nosso cérebro. Esse aí é o gráfico que mostra isso. Então, a gente tem o chakra coronário, que é esse que fica no topo da cabeça, integração do espírito com o perispírito, os pensamentos são passados pelo corpo mental para o perispírito, para o chakra coronário, para entrar na glândula pineal, reflexões e compreensão, estação central do perispírito, ele supervisiona os outros chakras, o coronário. O frontal, ele vai transmitir essas informações, ele é responsável pelo juízo, pela reflexão e pela análise. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos também. Então, existem alguns tipos de mediunidade de efeitos inteligentes. Agora, a gente já entendeu mais ou menos, assim, muito rápido, né, como que funcionam os processos mediúnicos.
Agora a gente vai ver os tipos de mediunidade efetivamente. A gente tem a mediunidade intuitiva, audiente, falante ou psicofônica, os psicógrafos, os videntes e os sonambúlicos. Vamos ver uma de cada vez, então. Os intuitivos. Os intuitivos são aqueles que falam assim, nossa, eu tive uma intuição hoje de que tal coisa poderia acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado, porque grande parte das nossas intuições não acontece, elas são criações mentais. Então, a gente tem que aprender a separar o que realmente é uma intuição do que é uma criação mental, né? Uma criação mental é uma coisa que fica se repetindo, e você fica até quase louco com aquilo. Uma intuição, ela vem mais suavemente e te fala alguma coisa mais concreta. Então, como que a gente vai trazer a diferença disso para aquilo? Com estudo, com muito estudo, para elaborar essa mediunidade, para afinar essa mediunidade, para a gente obter moral suficiente para lidar com ela. Sempre a partir do estudo. Espíritas instruí-vos. Os audientes. Esses ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes uma voz interior que fala, que faz ouvir no foro íntimo. Não precisa ouvir uma voz externa. É alguma coisa que vem na sua cabeça. E você sabe que não é seu. Como que eu sei que não é meu? Com o estudo. Sempre assim, é sempre com estudo. A gente precisa sempre estudar para poder compreender os processos e poder lidar melhor com eles. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com espíritos. Isso acontece muito. Psicofonia. Consciente, semiconsciente e inconsciente. Né? O médium, quando ele fala interpretando o que a outro espírito está enviando para ele pode estar totalmente consciente, ou seja, ele está falando e está sabendo o que ele está falando. Ele pode estar semiconsciente, lembra de algumas coisas e de outras não. E tem alguns que são inconscientes, que não lembram de absolutamente nada. Isso vai depender do tipo de mediunidade de cada um. Não tem um melhor ou um pior. Psicografia. Intuitiva, semimecânica e mecânica. Intuitiva, o médium é como se ele falasse com você e você vai anotando o que ele vai falando, sem pensar. Não pode ter interferência nenhuma. Ouve e escreve. Semimecânica. Tem um isolamento parcial do cérebro do médium. E ele vai, muitas vezes, não lembrar do que ele escreveu e outras horas ele vai estar consciente. E a mecânica era igual ao do Chico Xavier. Tem um isolamento total do cérebro e o médium vai escrevendo de forma mecânica, o braço anda, escreve com os dois braços, enfim. Essa é a mecânica. Videntes são aqueles que conseguem visualizar, que conseguem ver. Como eu disse, sempre com o estudo a gente consegue aprimorar melhor essa vidência e não se deixa enganar por espíritos zombeteiros. Então, são aqueles que conseguem visualizar, às vezes não com muita precisão, mas conseguem visualizar e conseguem identificar pessoas, traços da pessoa. Sonambúlico é aquele que tem a mediunidade durante o sono. Por isso que a gente não deve acordar nenhum sonâmbulo, porque ele pode estar no processo mediúnico ali e a gente não deve, então, acordar. A gente tem que ter paciência, de trazer para a cama novamente, para que ele fique tranquilo aí durante esse processo. Na mesa mediúnica, vão ter médiuns que vão ter vários tipos de mediunidade diferentes. Né? Pode ter um que desenhe, por exemplo, algum espírito vem falar para ele de alguma coisa e ele vai ter, então, a capacidade de desenhar, porque um dos mentores dele desenha e ele vai dar essa condição para ele, aquele momento, e ele desenha uma cena que aconteceu com algum espírito. Temos um amigo no Centro Espírita Paulo de Francisco de Assis que faz isso, né? Ele desenha. O Fábio. Tem outros que psicografam, na mesa mediúnica mesmo. Alguns desenham, psicografam e recebem psicofonia. Outros têm uma função só. Não importa. Um médium não é melhor do que o outro porque desempenha uma ou mais funções. O importante é ele desempenhar as funções que ele tem aptidão para desempenhar com consciência e aprimoramento, certo? Sempre se aprimorando, sempre buscando mais aprimoramento, mais estudo, para que aquilo se torne cada vez mais uma realidade palpável e que ele saiba diferenciar
o que é dele, o que é do espírito que está se comunicando com ele, se esse espírito tem uma energia A, B ou C, que tipo de energia aquele espírito está transmitindo, se ele pode ser um espírito confiável, se ele está brincando. Com o estudo, a gente consegue ir identificando tudo isso. Para finalizar, uma frase de Fernando Pessoa, que fala assim: somos todos anjos de uma só asa, só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Isso mostra que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre com a companhia de alguém, do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, das pessoas que a gente ama aqui na Terra. É importante que a gente sempre esteja abraçando alguém para contribuir com esse alguém, ou então também para receber a contribuição desse alguém. É importante que essa troca aconteça entre os seres para que a gente se torne cada vez melhor. Nós estamos num planeta em que essa sociabilização ela é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar com essa sociabilização da melhor maneira possível, para que isso aconteça de uma maneira, para que a gente tenha uma evolução cada vez mais interessante no conjunto, além da nossa evolução individual. Sempre lembrando que o nosso único desafio é a nossa própria evolução. Nós precisamos evoluir. A partir do momento que a gente evolui, a gente cria um ambiente em torno da gente, uma energia positiva de luz, que vai fazer com que todas as outras pessoas caminhem junto com a gente nesse processo de evolução também. Quando a gente evolui, as pessoas ao nosso redor evoluem e o universo evolui também. Mas é por isso, porque com a nossa evolução, a gente vai contribuir para a evolução de todos que estão ao nosso redor e também do universo. Nós estamos conectados com o universo. O doutor Sérgio falou isso com muita clareza. Nós estamos conectados ao cosmos, nós fazemos parte disso. E todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, a nossa energia, as nossas criações mentais vão interferir positiva ou negativamente nesse andamento do universo, nesse andamento do cosmos, porque nós fazemos parte dele. Mesmo que seja uma parte pequenininha, a gente faz diferença. Se a nossa energia está muito baixa, a gente vai criar teias de criações mentais que vão atrapalhar aquilo ali que está ao nosso redor. Vai atrapalhar, então, uma parte do universo de funcionar. Se a gente está com uma vibração alta, a gente vai ter, então, uma energia tão positiva que vai gerar luz para tudo que está ao nosso redor. E essa luz vai resplandecer de uma maneira que vai contribuir com tudo que está ao nosso redor. Então, nós precisamos trabalhar sempre no sentido da gente se instruir cada vez mais, da gente estudar cada vez mais, da gente se aprofundar cada vez mais na doutrina espírita, né, nos ensinamentos daqueles espíritos evoluídos que vieram à Terra para nos trazer grandes mensagens. A gente teve espíritos que são espíritas e que vieram trazer essas mensagens, e temos espíritos de outras religiões que também fizeram esse trabalho. Então, é muito importante que a gente seja essa contribuição, né, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, para que tudo ao nosso redor possa se transformar num clima de harmonia, num clima de paz, e para que a gente possa trabalhar cada vez melhor com a nossa mediunidade. Ninguém desenvolve mediunidade. A mediunidade já é inerente a todos os seres humanos, e a gente já vem com as capacidades mediúnicas que a gente tem para essa vida. Nós aprendemos a lidar com ela. Isso é muito importante a gente saber. Então, não adianta a gente pensar que a gente vai começar a estudar, a gente vai desenvolver uma capacidade. Não, a gente vai aprender a lidar com ela. A gente vai aprimorar as nossas capacidades mediúnicas. Esse é o ponto. O aprimoramento dessas capacidades mediúnicas. Gratidão, pessoal. Eu espero que eu tenha transmitido a mensagem com bastante clareza para vocês. Na semana que vem, eu pretendo falar sobre o passe mediúnico. A gente se encontra aqui na quinta-feira, às 20 horas, novamente, para poder fazer essa reflexão sobre o passe mediúnico. Gratidão a todos que nos acompanharam, seja agora presente, seja depois, quando tiver gravado, às pessoas encarnadas e desencarnadas que estiveram conosco. Gratidão, namastê, até semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.